Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Vós ouvistes o que foi dito aos antigos: Não jurarás falso, mas cumprirás os teus juramentos feitos ao Senhor. Eu, porém, vos digo: não jureis de modo algum, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o suporte onde apoia os seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Não jures tampouco pela tua cabeça, porque tu não podes tornar branco ou preto um só fio de cabelo. Seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. Tudo que for além disso vem do maligno. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje é sábado, dia 15 de junho de 2024. O evangelho que estamos meditando, refletindo, é escrito por Mateus, capítulo 5, versículo de 33 a 37. Jesus lembra o que foi dito aos antigos, o que nos ensinaram aqueles que vieram antes de nós, como eles nos ensinam, como eles nos instruem. E interessante que esta mensagem, meus irmãos, ela insiste durante esta semana. É uma mensagem que Jesus Cristo vai reportar, vai se referir à tradição, o que foi dito, como é dito. Agora, interessante que ao longo desta semana nós meditamos este trecho. Agora que aparece uma novidade, um diferencial. Jesus falar sobre o juramento. Não jure, porém se jurar, cumpra fielmente o que você jurou. E Jesus diz, olha, não jure pelo céu, nem pela terra, nem pelo altar, nem por lugar nenhum. Então, o que for sim, sim, o que for não, não. Às vezes, o que nós conhecemos sobre a expressão do juramento é mais para se afirmar alguma coisa que foi dito, né? E Jesus coloca isso como se de repente não fosse necessário, né? Nós ouvimos, e a própria Santa Madre Igreja nos orienta que o juramento é desnecessário, né? Não jure por nada. Mas quando nós usamos a expressão, eu juro que, não é assim que a gente diz? Para se afirmar, para se fazer compreender, para se fazer entendido. E Jesus diz, não é suficiente, ou melhor, não é necessário. Seja o vosso sim, sim, o vosso não, não. Tudo o que for além disso vem do maligno. Então as pessoas precisam de fato se fazer compreender ou aceita, ou se tornar então verdade na vida do outro, com o simples fato de falar a verdade. O que eu digo com a consciência de minha alma, do meu coração, não precisa me exigir nada além disso. Se eu estou falando a verdade e o outro não compreende, é problema dele. O que não é aceitável são os caminhos, por exemplo, das mentiras. E as pessoas que juram com facilidade ou que recorrem a este método, este instrumento para se fazer aceito pelo outro, numa boa parte, para não dizer numa maioria, são pessoas inseguras, pessoas mentirosas, pessoas que têm convivido com alguma situação de rejeição, de não aceitação. Isso é desnecessário na nossa vida. Quando Jesus diz, olha, não jurarás falso, mas cumprirás o teu juramento feito ao Senhor, é diferente. Então, quando eu faço um propósito, quando eu faço uma aliança, eu preciso cumpri-la. Eu preciso ir até o fim. Aquelas expressões descuidadas de nossa parte, quando nós precisamos então recorrer ao juramento como uma espécie de instrumento para se fazer aceito,
Isso é desnecessário. Porém, aquilo que é o juramento a Deus, o voto feito a Deus, o propósito, este sim, nós precisamos cumprir, porque é diante de Deus e diante do ser humano, claro, quando eu faço um voto de castidade matrimonial, quando eu juro amor e fidelidade a meu esposo, a minha esposa, eu preciso cumprir. Eu preciso cumprir. Quando eu faço um voto, um juramento, a castidade celibatária, o jovem que precisa viver a castidade antes do casamento, a castidade celibatária, o jovem precisa cumprir. O esposo, a esposa precisa cumprir. É próprio da igreja as pessoas frequentarem a missa, né? Como nos ensina o catecismo da igreja, frequentar as missas aos domingos e festas de guarda, ao mínimo, está dito assim, ao mínimo, aos domingos e festas de guarda. Então é um propósito, é um compromisso, é um juramento, e assim eu preciso cumprir. Não aquelas situações superficiais de qualquer momento, que nós usamos até uma expressão comum, né? Ou seja, aquele juramento de boca de boteco, né? Para dizer, aquele juramento pouco com eficácia, aquele juramento pouco profundo, maduro, mas que as pessoas de tudo, eu juro que, eu juro por isso, eu juro por aquilo, isso é desnecessário. Porém, Jesus diz, olha, o juramento diante de Deus, este sim, nós devemos cumprir, nós devemos ser fiéis, né? Não descuidar e zelar sempre. Meus irmãos, hoje a igreja celebra uma beata, então, Albertina, que nasceu em 1919 no povoado de São Luís, em Imaruí, município de Santa Catarina. Era filha de um casal de agricultores católicos fervorosos, oriundos de famílias alemãs, com quem ela aprendeu a crer nas verdades da fé, a rezar e frequentar a igreja e respeitar os mandamentos de Deus. Cresceu num ambiente simples e cristão. Era dócil, obediente e solícita nos trabalhos domésticos da roça. Aos 12 anos de idade, para preservar sua pureza espiritual e corporal, acabou sendo brutalmente assassinada. Foi beatificada no ano de 2007. Roguemos a Deus, meus irmãos e irmãs, que a força da palavra nos leve a viver a verdade única, a fidelidade a Deus. Neste sábado, véspera de domingo, amanhã estaremos celebrando a Santa Missa do Dias Domini, do domingo, dia do Senhor. Então, que a força da verdade nos leve a viver a fidelidade ao reino de Deus, ao juramento da nossa alma, da pureza e da santidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.